Saúde e boa palavra do Senhor. Amém. Podemos assentar, se assenta, fica à vontade. Posso assentar, glória a Deus. O Evangelho escreveu Marcos, o irmão, o evangelista Rafael, acredito, ele leu, mas eu tinha lido em casa. O Evangelho escreveu Marcos, capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês não acharam? Amém. Então, deixa aberto aí esse texto. Quero ser grato, irmãos, ao Senhor por tudo, em primeiro lugar, né? Porque Deus ele tem nos dado graça, tem nos dado força, e nós temos lutado, né? Não é fácil. Se a gente falar que é fácil, não. Ele já orou pela vida dos irmãos, do pastor Beto, dos sobrinhos, da igreja. Que Deus continue usando. A igreja em si, ela sofre ataque. Sozinha ela sofre ataque. Mas o altar é que sofre mais ataque, é o altar. Tanto o pastor como os obreiros sofrem ataque. Por quê? Se Satanás destrói o pastor, acaba com todo mundo. E é isso que Satanás faz no meio do povo dele. Congrega ali, como os irmãos já sabem, com o diabo, com o Alex, estou ali servindo a ele, buscando a Deus. Graças a Deus a mulher estava grávida, teve um bebê, né? Já nasceu o menino, e agora é só marchar para frente. É só marchar para frente, porque a pancada é grande, né? A pancada é grande. Mas Jesus é maior, irmão. Jesus nos fez a promessa que um dia viria nos buscar. E falar para você não é fácil, né? Enquanto a gente ora aqui, Satanás ataca a minha família em São Paulo. Os irmãos conhecem a minha irmã Maria de Fátima Baixinha, que esteve aqui pregando. Está sendo atacado lá como é todo o ministério atacado. Quanto mais você faz a obra, irmão, quanto mais Deus te usa, mais o diabo se levanta. E que fosse bom, fosse lá fora, irmão, mas são de dentro. Porque são aqueles que não fazem nem deixam ninguém fazer. É uma briga, irmão. O diabo, ele tem lutado contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. É no grupo das irmãs, é no grupo dos adolescentes, é no grupo dos varões, é na mocidade. O diabo, ele quer bagunçar com tudo. É uma tal de inveja, irmão, dentro da igreja, que só o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos se alegrar e se dispor para fazer a obra, porque a obra, o trabalho nosso não é em vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Faça a obra, porque não é em vão o vosso trabalho. Mas quanto mais Deus levanta o camarada, levanta ciclano, levanta fulano, aí levanta aquele perturbado para tentar tirar o irmão da igreja. É o que acontece. Porque Satanás não está preocupado com o que estão lá fora. Ele está preocupado com o que está aqui dentro. Quem está aqui dentro é perigo. Quem está lá fora, irmão, a qualquer momento, vou falar para você, sem ter medo de errar diante da Bíblia, a qualquer momento que Satanás questionar qualquer algo lá fora e Deus rejeitar, ele leva. Porque Deus não tem compromisso. Então é dele. A preocupação dele é comigo e com você que está dentro da igreja. Deus quer te usar e o diabo não quer deixar. Deus quer que você faça a vontade dele, mas você quer fazer a sua. Aqui está um cabo, irmão, que está falando para você que eu de desobediência eu sou Jonas. Porque pensa no cabo que foge. E é só lapada, viu, meu irmão? E é só lapada, viu? Jesus bate logo com os 5 dedos. O camarada fica esperto. E é só lapada, viu? Porque rebeldia, irmão, é contra Deus, é pecado. É pior do que feitiçaria. Então todo crente rebelde ele sofre. Ou ele entra no prumo, ele vai ver o castigo. Vai ver a pena. Até aprender a ser crente. Porque Jesus não quer perder. Jesus não perde. Jesus não perde. E nós vamos saber por quê. Porque Jesus
quando ele quer alguém, ele vai e busca. A passagem que nós abrimos aqui fala do Gadareno. Esse homem vivia numa cidade chamada Gadara. Então, essa cidade é a província dos pais de Jezabel. Então, quer dizer, era lugar de idolatria. São 7 cidades decápolis, 10 cidades decápolis. E toda cidade decápolis é cidade de idolatria, de feitiçaria. E este homem vivia nas proximidades dessa cidade. Agora, irmão, como os demônios chegou a esse homem, a gente não sabe, mas sabemos que chegou. Sabemos que chegou. E todo homem, mulher de Deus, que é desobediente à palavra de Deus, Deus permite que um demônio entre na vida dele. 1 Samuel 15, verso 16. Deus diz assim: até quando tu vai ter dó de Saul, se eu rejeitei e ele se rei? Aí a Bíblia diz que Deus tira o espírito dele, coloca em Davi e pega o demônio e coloca na vida de Saul. Pronto. Ali vai ser o fim da vida do rei Saul. Ele viveu 40 anos, 2 anos, 3 anos na obediência. Depois do 3º ano, o homem foi o homem mais rebelde de Israel. Ele foi um rei rebelde. Perseguiu o camarada que Deus levantou, sabia que Deus era com ele, porque Deus falou para ele, falou: eu vou rasgar o seu reino e vou dar o melhor que é você, o seu próximo. Ele sabia quem era Davi, um menininho frágil, 17 anos aproximadamente, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Ele sabia quem era Deus. Agora Saul também sabia que era Deus, mas Saul já tinha se corrompido. A rebeldia estava tão grande que Saul preferiu seguir o menino chamado Davi. Com aproximadamente 17 anos ele foi consagrado como rei. Irmão, não tem idade para Deus levantar. Se ele achar graça, ele levanta. A Bíblia diz que ele levanta, ele abate. Ele abre a sepultura e fecha a sepultura. Ele dá a vida e ele tira a vida. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele. Agora Jesus, particularmente, vai ter um encontro com esse homem que a Bíblia só chama de Gadara, o endemoniado. Jesus agora vai fazer o que os discípulos estavam aprendendo a fazer, porque Jesus ensina e os discípulos têm que fazer. É o nosso dever de expulsar demônio, não é o dever de Cristo, é o nosso. É o meu e o seu dever de colocar a mão no enfermo e ele ser curado, não é de Cristo. De maneira nenhuma Jesus vai descer do trono e vai ao hospital curar ninguém. É o meu e o seu dever dar. Ele não vai, porque ele já fez. O que Jesus já fez, ele deu poder, ele deu autoridade, ele deu graça e ele continua dando som para mim e para você fazer a obra dele. Ele não vai colocar a mão onde você está trabalhando, não vai. Ele não vai expulsar demônio, não, é eu e você que vai expulsar no nome dele. Não haverá cura se você não colocar a mão, porque tem crente que tem dom de cura, mas tem medo de orar e Deus não curar. Apenas coloque a mão, diga para a enfermidade: em nome de Jesus, sai. Pronto, ela tem que sair, porque ela está ouvindo. Olha só, a enfermidade tem ouvido, ela está ouvindo. Quem é que está mandando ela sair? Não é eu, não é você, é Jesus. Acabou, meu irmão. Jesus está acima de tudo e de todos. Será que eu e você está preparado, irmão, para fazer a obra do Senhor? Será que eu e você agora, se alguém agora chamar eu e você para expulsar um demônio, será que a gente vai ou diz: manda o outro, Jesus? Jesus manda ele, Jesus. Se nós já temos a presença do Espírito Santo, você não tem a presença do Espírito Santo quando você se batizou no Espírito Santo, não. Você tem o Espírito Santo quando você aceitou ele. Lá em Efésios 1:13, em quem ouviste a palavra do Evangelho e creste, foste selado. Ali você foi selado com o Espírito Santo. Agora precisa das manifestações do Espírito de Deus. E como é que a gente consegue isso? Buscando a Deus. Eu fui batizado pelo Espírito Santo com 16 anos, no congresso de adolescentes, na igreja. Ele e outro irmão jejuava de segunda a segunda. Eu trabalhava e era só jejum. Era só jejum. E no congresso de adolescentes, Deus do céu. Pronto, irmão. Fomos batizados. Irmãos, mas antes, vou deixar esse versículo. E chegar a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu
logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Glória a Deus. A gente sabe que um crente cheio do poder de Deus, ele dá problema para o inferno. A gente sabe. Porque aonde você passamos, os demônios sabem que você tem um dom e você tem uma luz que é diferente. Que as trevas que está nele tem que bater. Não precisa você dizer que é crente ou dizer que somos crentes. É só andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Então Satanás já sabe quem é você. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para destruir a obra que Deus tem na sua vida. Que ele fez na minha vida. Se hoje eu estou vivo, viu, irmão? Não é porque eu sou bom não, viu? É porque é a misericórdia de Deus, viu? Porque a tampa minha já chegou no máximo diante de Deus. Eu disse que não tem conversa mais não. Ou eu se aprumo, ou ando no eixo, ou a espada come. E se a espada come, ele abre a sepultura e tira. Chega de escândalo. Deus é assim. Ele é amor, mas ele também é justiça. Deus nos dá a oportunidade de vida. Deus nos dá a oportunidade para ser crente. Deus nos dá a oportunidade porque Deus quer usar a nossa vida. E a gente fica brincando de ser crente. Nós ficamos brincando com o diabo. O diabo não é brincadeira. Ele não gosta de brincadeira. A gente que acha que ele gosta de brincadeira, não gosta. Quem brinca com o pecado está brincando com a sua alma de perder para o diabo. E ele veste e toma. Ele veste. Sabe quantos jovens melhor do que você, Deus já passou fogo? Muitos, irmãos. Eu com meus 16 anos, 17 anos, muitos que usavam droga comigo, Deus passou fogo. E era tudo desviado. E Deus permitiu o diabo matar. Por quê? Porque não queria fazer nada para Jesus. Entenda uma coisa: escolhido um, chamado é outro. Deus chama, não quer? Agora, quando Deus escolhe, ele tem que cumprir a palavra dele. Ele tem que cumprir a palavra dele. A Bíblia diz que se somos escolhidos para uma grande obra, Deus ele faz com que a palavra dele se mantenha de pé. Enquanto a palavra de Deus não se cumprir, irmão, na nossa vida, Satanás não pode tirar a nossa vida. Pedir para tirar a nossa vida. Ele não tira. Ele tem que pedir permissão. Quem mata é Deus. Satanás não mata. Antes de Jesus chegar nessa cidade, já havia problema. Satanás sabia que Jesus ia para aquele lugar. Jesus está indo no meio do mar. O próprio Satanás, não é Deus, não. O próprio Satanás cria situações para fazer com que aquele barco se afunde. Mas Jesus, irmão, como sempre Jesus, ele vai dormir e ficar preocupado. Mas existem homens que deveriam ter muito mais fé. Imagine, irmão, eu e você andar com uma pessoa e saber que ela é o Salvador do mundo e nós não cremos, é difícil. Jesus falou: vocês são bem-aventurados, porque eu não vi Jesus, você não viu, mas eles viram. Eles andaram com Jesus. Tomé andou com Jesus e duvidou. Tomé duvidou de Jesus, da ressurreição de Jesus. Mas sabe por quê? Duvidou porque ele não estava lá, irmão. Tomé estava procurando um soldado chamado, irmão, um soldado com o nome Agostinho, que foi o que furou o lado de Jesus com a lança. E aquele sangue que ele furou, quando ele furou, a Bíblia não fala, mas o historiador diz que aquele soldado era cego do olho. Então, Tomé, ele estava preocupado com aquele soldado que tinha sido curado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus, quando fala para ele fala assim: eu só creio se eu tocar nele. Porque ele estava preocupado em procurar saber como foi que aquele soldado ficou curado. Porque quando o soldado romano soube que aquele sangue do Senhor Jesus Cristo caiu sobre ele, ele deixou a soldadela romana e passou a ser crente. Ele levou uma pisa primeiro, para ele não dizer para ninguém que ele foi curado pelo sangue de Jesus Cristo. Tomé ficou sabendo da notícia e corre atrás desse soldado, que ele é um soldado romano. Então, irmão, o sangue de Jesus Cristo cura. Por isso que ele diz: só creio. Aí, quando Jesus marca uma reunião, Tomé está junto. Tomé está junto. Quando Jesus chega na ressurreição, aos 11 ele está junto. Aí Jesus fala para ele, repreende ele: rapaz, é para você crer. Falo com você.
dele. Então nós precisamos crer mais. Nós precisamos, irmãos, orar mais. Nós precisamos ler mais. Nós precisamos jejuar mais. É necessidade, irmão, porque está difícil. Você coloca o jejum na cabeça, irmão, parece que Satanás já sabe o que você está pensando. E ele vai insistir para que você não jejue. Irmão, o mundo espiritual está um peso muito grande sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é uma igreja fervorosa. Ela nasceu no poder, está no poder e vai ser essa terra do poder, porque ela é a igreja de Cristo. Agora Cristo está selecionando, irmão, soldados, homens e mulheres valentes. Jesus chega a esse homem. Quando não é esse homem em si, agora ele está com uma legião de demônios, que é aproximadamente 6.000 demônios dentro do homem, irmão. Imagine, 6.000 demônios dentro de um ser humano. Aí quando esse demônio sabe que Jesus coloca a planta do pé na terra, ele leva esse homem até Jesus, porque ele sabia que Jesus ia libertar esse homem. Jesus ele veio para dar vista ao cego. Jesus ele veio para fazer paralítico andar. Jesus ele veio para fazer coxo andar, mudo ouvir, surdo falar. Ele veio para fazer, irmão, o que os apóstolos, os profetas não fizeram. Porque esta obra completa é só Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento houve ressurreição, houve pessoas sendo curadas, houve leproso sendo curado. No Novo Testamento também houve, mas o próprio Jesus, por mandamento do próprio Pai, ele veio para cumprir a lei e os profetas. E ele foi fiel em tudo. A lei, Moisés, profeta, Elias. É os dois que aparecem no Monte da Transfiguração, lei e profeta. E agora entra a graça. É a graça, irmão. A graça. Eu e você podemos pecar, irmãos. Eu e você podemos falhar. Eu e você podemos fazer todo tipo de pecado e se arrepender, enquanto tivemos vida. Enquanto tivemos vida. Nós podemos pecar. Nós podemos sair da igreja, dar uma volta lá no mundo. Eu não tenho essa oportunidade, eu já tive, mas não tenho. Porque Deus já falou para mim, no momento que você pensar voltar para as drogas, para a bebida, do mundo que eu te tirei, eu abro a sepultura e te jogo você dentro. Lá em São Paulo, Deus usou um jovem e falou comigo: você não tem mais a oportunidade. Não brinque com a minha graça, porque a minha graça sobre você já está estendida. Então não aproveita da minha bondade. Então eu estou falando para você do que eu sei, irmão. Então eu não tenho essa oportunidade. Eu posso ficar tombado dentro da igreja, se arrastando, irmão, mas eu não posso e não tenho desejo de sair da igreja para fumar, para beber e para usar cocaína. Foi 5 anos na cocaína, uma vida de miséria. 5 anos você escravo do diabo, 5 anos fumando cigarro, 5 anos bebendo cachaça, sendo escravo do diabo, 5 anos se prostituindo. E isso, irmão, de dois lados, viu? Tanto faz mulher como homem. Era isso que Satanás faz na vida dos homens, que abandonam a Deus. Então Satanás não tem misericórdia, Jesus tem, irmão. Satanás não. Todos que estão desviados aí fora, pode perguntar para eles se eles são quem? Esses homens homossexual, a maioria é tudo crente desviado, e a maioria é tudo obreiro da parte de Deus. Eram homens que Deus chamou para compromisso. As mulheres que são lésbicas, muitas aí fora, tudo desviado. Então tudo no mundo fazendo o que agrada, porque Deus entregou um sentimento perverso. Eu estava vendo um vídeo do tal lá, que a mulher disse: nem é porque eu sou isso e aquilo que Deus não me ama. Eu e minha fulana servimos a Jesus. A Jesus não. Você serve ao diabo, a Jesus não. Pode pregar a Bíblia, a Jesus você não serve. Porque Jesus fala que é abominação homem com homem, mulher com mulher, acabou. É abominação e é pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E ela disse em rede social: eu prego a palavra, eu faço aquilo, eu e minha esposa vai fazendo isso. Não, com Jesus não. Jesus é santo. A Bíblia diz que só entrarão o reino dos céus que é santo, verdadeiro, puro, que foram comprados, lavados pelo sangue dele. Irmãos, no céu não entra pecado, nem pecadinho, nem coisa grande, nem coisa pequena e oculta não entra. Nós temos que passar pelo raio-x de Jeová, senão no céu não entra. Eu estou falando isso que começa comigo, irmão, que tem uma responsabilidade. Então você acha que os obreiros não têm mais responsabilidade? Porque os obreiros e o pastor
é o espelho da igreja. Se falhar, a espada come, porque a igreja se espelha nos homens e mulheres de Deus. As mulheres do círculo de oração é espelho para as jovens, porque elas são espelho. Se ela desvia, ela leva a jovem também junto com ela, algumas, porque é espelho. Quando Jesus traz a libertação para esse homem, Jesus expulsa todos os demônios, todos 6.000 demônios aproximadamente nesse homem, e aquele povo prefere as manadas de porcos. Por que porcos? Gadara, como eu já falei para os irmãos, é uma cidade de idolatria. Então, os porcos eram para sacrifício deles. Por isso que Deus sempre proibiu o povo de Israel comer carne de porco. Israel, tá, irmão? Não somos israelitas não, tá? Você pode comer carne de porco. A Adventista diz que você não pode comer carne de porco. Não, irmão, eu não guardo lei não, é graça. Nós vivemos na graça. Eles querem viver a lei, mas não conseguem manter nenhum mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e semelhante ao próximo como a si mesmo. E a Bíblia diz que aquele que não consegue guardar os 10 tropeça de um, tropeçou em todos. Graça é uma coisa, lei é outra. Não existe. Eu não posso pegar coisa velha e colocar dentro de coisa nova. Eu não posso pegar remendo velho e colocar remendo novo. Não vai dar certo. Eu não posso pegar um vinho novo e colocar dentro de outro velho, vai estragar. Então, antigo mandamento é para o povo de Israel. Graça é Mateus em diante, é para mim e para você. Pregue o velho evangelho, mas se explicando que tudo ali é para judeu. Eu e você não tem nada a ver com isso. Eu e você não somos judeu, eu e você não somos israelita, eu e você não somos nada. Nós somos gentios, fomos separados por graça e misericórdia, porque os judeus rejeitaram a bênção e nós ganhamos a graça. Rejeitar a Jesus veio para nós, porque nós não temos direito não. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Este homem, Gadara, agora ele é um dos maiores missionários evangelistas daquela época. Imagina, irmão. Quem pode, irmãos? Quem pode? Quem é o homem ou a mulher que depois que teve um encontro com Cristo, não pregar o Evangelho? O problema é que nós crentes, nós estamos manhosos. Os crentes velhos, olha, eu estou com 43 anos, irmão. Mas nós procuramos os irmãos para evangelizar, porque não adianta nós querer fazer aliança com as igrejas, porque não vai bater os horários. Então, cada um faz algo diferente e o reino de Deus vai crescendo. Então, no nosso ministério tem evangelismo, aqui os irmãos têm, e assim o nome do Senhor está sendo glorificado. Cada um no seu ofício, cada um na sua obra, e a obra de Deus está sendo engrandecida. Jesus não parou de salvar, meu irmão. Jesus não parou de curar. Jesus não parou de libertar. Jesus não parou de fazer milagre no meio do povo dele. Foi o povo de Deus que puxou o freio de mão, mas Jesus continua toda. Jesus ele continua toda. Se não sai da frente, ele pisa por cima. Ele pisa por cima. Vários conselhos daqueles, não sei quem foi que se batizou, vários conselhos dos irmãos que se batizaram nas aulas, foi nada? Pronto. A Bíblia, como o Evangelho deu, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É futuro, tá, irmão? É futuro, não é agora, não é futuro. Então, os irmãos, as irmãs que foram batizadas, agora se prepara a partir de hoje. Pode contar se você quiser. Conta aí se você quiser. Você vai lá em Mateus 3, 16, 17, aí você vai ver o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, e em seguida Jesus tome no deserto. É só pancada. Pode se preparar, que Satanás vai lutar contra a tua vida. Ele vai lutar para fazer você se desviar da igreja. Por quê? Quando a gente não está batizado, o diabo não ataca. Agora, quando a gente coloca os pés nas águas e recebe o batismo, a gente recebe uma grande, irmão, muito espiritual, uma grande responsabilidade. Seja qual for a pessoa, jovem, adolescente, criança, não se batiza criança, nós sabemos disso, mas jovem e adolescente, tem a consciência, já sabe que vai receber tribulação. 40 dias Jesus esteve no deserto, o diabo foi lá e tentou ele, e ele não se desviou. Meu irmão, minha sobrinha se batizou. Eu falei, você não pode se batizar, você tem poucos anos, você tem 12 anos.
Você não pode se batizar. Hoje está desviada uma mulher de 26 anos com 6 filhos nas costas, cada um pai. Não se batiza, porque você não quer nada com Jesus. Você quer andar de garupa. Garupa não, Jesus chamou você para fazer algo. E tem promessa. Ela e minha sobrinha, a minha sobrinha, todas duas desviadas com filho de pessoas do mundo. Por quê? Não era que não tinha mãe e tinha para ensinar, não. Ficava dando ouvido a quem não tinha nada de Deus. Dando ouvido a quem não tem nada de Deus. Se batizou, se prepara. Precisar de conselho, tem um pastor, tem a mãe, tem o pai, peça conselho. Não se envolva com o mundo. Não se envolva. Porque se envolver é desvio na certa. Porque eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu me batizei com 16 anos. Um ano depois eu estava desviado. Será que não tinha ninguém para me ajudar, irmão? Tinha. Isso eu estou falando, irmão, de 98. Viu? Eu batizei em 99. 2000 eu estava desviado. Será, irmão, que não tem ninguém para me ajudar? Tinha. Mas quiseram, porque eu com 16 anos, minha mãe não era crente, só o crente era eu. Não é difícil, irmão? Então a pancada veio depois do batismo. Arrocha o nó aí, aperta o cinto e se segura. Não sai. Não sai. Pode se preparar que Satanás vai fazer de tudo para acabar com você. Vai mandar prato, vai mandar panela, vai mandar um monte de tranqueira, o que ele quer fazer para você se desviar da verdade. Porque é assim que acontece. Minha sobrinha se batizou, o diabo mandou. Coisinha bem bonitinha, minha sobrinha. Minha sobrinha é uma menina muito bonita. Mas agora está só a tangar, irmão, 26 anos. Só a tangar, com um monte de filho. Por quê? Porque preferiu abandonar Jesus, preferiu abandonar a mãe, preferiu abandonar os ensinamentos da igreja, para dar ouvido aqui, sabe aqui? A crente desviada da igreja. As menininhas que ficam de blá blá blá, porque tem muito da igreja. Tem as pessoas que querem coisa séria, mas também tem aquelas filhas do cão que está ali só atrapalhando aquela que quer coisa séria. Se eu soubesse, irmão, se eu soubesse que jovem não podia casar com menos de 30 anos, eu não tinha casado. Me envolvi com 18, acabou minha vida. Foi só despedida. Já aconteceu aqui. Mas por quê? Jovem não dá certo namorar com menos de 25 anos. Não dá. É só tribulação. A menina que me ganhou para Jesus, ela tinha 14 anos. O namorado tinha 28. Casou? Casou não. Muito nova. No noivado ela traiu ele. Ela me ganhou para Jesus. E no noivado ela traiu. Sabe por quê? Porque Deus usou um vaso e disse assim: você não é dele e dele não é de você. É minha e acabou. Então faça o que vocês quiserem. No noivado ela traiu ele com outro rapaz. E o camarada que foi meu dirigente na mocidade está desviado até hoje. Por causa disso. Porque queria uma coisa que não era dele. E ela está casada com outro cara. Do jeito que a irmã falou, ela está casada com o cara. Mas também está desviada. Namoro de jovem, para mim, agora tem que ser nos 40. Isaac casou com 40 anos. Davi casou com 30. E não é que Deus, irmão, Deus ele sela a promessa, não. Porque se Deus não quisesse que Davi tivesse filho, Deus dava filho para ele, não. Dava não. José foi 30 anos, foi governador, já estava com a vida estática. Olha a minha vida, meus irmãos. Parei no segundo colegial há 25 anos e nunca mais eu tive vontade de estudar. Para se envolver no relacionamento, para sofrer no relacionamento, até hoje sofrendo. Porque não deu certo, aí tem que pagar atenção. Está entendendo? Está entendendo? Não adianta. Se abrir mão é desobediência à palavra de Deus, é preço que vai pagar. Está pronto para pagar? Arrocha o pau. Porque quando a gente deseja o que a gente quer, Deus ele permite. Porque nós temos o livre árbitro. Ele não interfere. Faz o que você quiser. Se prepara para as consequências. Porque eu estou recebendo até hoje. E não para não, meu irmão. É até a vida lá. As consequências do pecado lá atrás. Que eu podia estar casado com uma mulher, com meus 4 filhos, que eu hoje tenho 4 filhos. Está com uma mulher só podia, porque Deus tem poder. 3 meninas e um menino. Está entendendo?
foi que Satanás fez na minha vida? Por causa do quê? Da minha desobediência à palavra de Deus. Se eu tivesse escutado, ou dado ouvido, ou procurado conselho com quem tem a vida, talvez não tenha passado por tudo isso. Mas tive que passar. Deus é culpado? Sou eu. Escolha minha, escolha sua, se prepara para o preço. Minha sobrinha está pagando o preço até hoje. 6 filhos. A filha daquela menina que veio aqui, 6 filhos, 26 anos. Desobediência. Largou a obra, paga preço. Está sofrendo. E se não voltar para ser salvo, ainda vai para o inferno. Olha a bondade de Deus, irmão. Deus ele quer salvar. E o camarada não quer ser salvo. Tu está vendo como é? Então, se batizou, se prepara, arrocha os cintos, pede ajuda a Cristo, pede ajuda à família e não sai da presença de Deus. É sofrimento. A senhora agradeça a minha oportunidade de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe.